Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada.
Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor mais forte e toda adoração. Ele está aqui nessa noite, amém? Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Louve e adore ao Senhor, querido, porque você está vivo. E a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, amém? E quantos têm fôlego aí, digam glória a Deus. Amém? Você pode erguer as suas mãos, vamos orar. Deus e Pai, nós queremos te louvar nesse momento. Nós queremos te adorar por essa oportunidade, Senhor. Volto a repetir, em primeiro lugar, por estarmos vivos. Obrigado, Deus, porque muitas pessoas têm descido à sepultura nesse tempo. E nós não estamos aqui para questionar o porquê, mas somos gratos a Ti porque a Tua misericórdia nos alcançou e nós estamos aqui. O Senhor nos dá hoje a oportunidade, Deus, de estarmos aqui na Tua casa para Te louvar, Te exaltar e bendizer ao Teu nome. O Senhor nos concedeu saúde para isso. E por isso, Pai, e por outros motivos mais, nós Te prometemos que nós Te daremos o nosso melhor em louvor e em adoração aqui nessa noite. Deus, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e prepara os nossos corações para a Tua palavra. A Tua igreja Te adora nesta noite, em nome de Jesus, amém. Dê mais uma vez um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Posso falar assim, ó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, oh, oh. Louvado seja o Teu nome, Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida o quê? A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor, só quem está vivo canta, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus. Alegrai-vos, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Diga bem forte, restituirei. E o quê?
Saberei, saberei. Vamos. Eu quero ouvir você, o melhor de Deus. Está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Ainda está por vir. O melhor de Deus, de Deus, de Deus. O melhor de Deus. Ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por Oh, vir. oh, oh, oh. O melhor. Vamos emendar assim, ó. A minha vida é tua vida. Tudo que sou totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. E o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou. Não abro mão, não, nova criatura. Nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura. Nova criatura. Eu sou nova criatura. Diga mais uma vez, a minha vida. A minha vida é tua vida. Tudo que sou totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. E o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Por isso nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mais uma eu sou. Não abro mão, não, nova criatura. Eu sou nova criatura. 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 Nova criatura sou. Que é a nova criatura aí? Dá um grito de glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui. Perdão. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas essa canção, você pode sair daqui cantando ela, declarando: eu estou correndo para os teus braços, para nunca mais me afastar. Aleluia. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Que saudade de ouvir tua voz. Que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Diga: correrei as montanhas, correrei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Diga bem forte o quê? Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto
disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possa me dar. Oh, Senhor, Vamos declarar mais uma vez. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Diga: que saudade de ouvir tua voz, que saudade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Diga bem forte: estou voltando pros teus braços, Senhor. Diga: correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possa me dar. Eu estou correndo pros teus braços, Pra nunca mais me afastar. oh, estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possa me dar. Oh, Senhor, eu prefiro tua presença. Aplauda ele! Glória a Deus! Estamos aqui porque a graça do Senhor tem nos sustentado, amém? Vamos declarar isso nessa noite com alegria, com festa, com júbilo! Oh, aleluia! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Diga: quem é o Rei? Com sua voz, sacode a terra em sua presença. Não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. O quê? Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou Para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Vamos declarar: quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. Quem é? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Diga bem forte: maravilhosa graça, seu
Pra quê? Pra quê? Diga bem forte. Oh, oh, oh. Duvido você cantar mais forte. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, seu infinito amor Tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Vamos declarar que Ele é digno de estar aqui nesse lugar, amém? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte... Diga mais forte, vai! Digno é o Cordeiro de Deus, oh, oh, oh. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, só a igreja maravilhosa. Querido, recebe Jesus. Oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Levante suas duas mãos antes de aplaudir. Diga mais uma vez essa frase, vai. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, oh, oh. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de algumas coisas estranhas, né, que está acontecendo no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta esfera do direito aí, do poder judiciário, melhor dizendo, liberou os governadores e prefeitos para terem autoridade para proibir os cultos religiosos, tanto igreja evangélica como católica. Na verdade, eu acho que é em qualquer tipo de aglomeração de pessoas que vão se reunir em favor de um Deus ou daquilo que acreditam. Eu não sei as outras religiões, mas você pode falar que eu sou maluco e eu deixo. Você pode querer me tacar uma pedra aí se você tiver, mas não tem problema nenhum. Cara, isso vai ser muito bom para a igreja, sabia? Se tem uma pessoa que está torcendo para essa perseguição apertar, sou eu. E você vai entender por quê. Todas as vezes que tentaram perseguir a igreja cresceu mais ainda. Todas as vezes que o imperador ou um rei se levantou para perseguir a igreja, Deus ia lá e derramava um avivamento sobre a igreja. Eu creio que isso vai acontecer. Eu quero ensinar uma música para vocês hoje, que eu acho que eu vou repetir ela até umas... Dá uma seguradinha aí, meninos. Eu acho que eu vou repetir ela umas 10 vezes, até todo mundo cantar e essa igreja tremer. Só continua, filho, igual você estava. Isso. Eu acho que essa igreja tem que tremer de tanto cantar isso. E eu penso que esse canto, ele não vai só ficar aqui na Vila Rosalia. Passa de lado, por favor, no coro. Ajuda aí, Adriano. Pede para botar no coro. Eu acho que não vai ficar só aqui na Vila Rosalia. Eu acho que esse canto vai ecoar a partir daqui, por toda São João de Meriti, por todo o Rio de Janeiro, e vai alcançar toda a nação brasileira. E vai chegar lá nos céus. E Deus vai falar: é isso aí, meu povo. É nessa fé que eu preciso que vocês estejam, para que eu possa derramar o que tem preparado no Brasil. Deixa eu beber só água rapidinho.
Essa música é a história verdadeira do cristianismo, amém? Só ouçam e tentam cantar comigo depois, na segunda vez, assim, ó. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Marca aí, Paulinho, não vai. Marca, por favor. O inferno não pode prevalecer. Olha isso. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, oh, oh. Assim, ó. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, 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 oh. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos voltar lá no coro, Gabriel, de novo, no coro. Onde você está, meu filho? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, 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 oh. E o inferno não pode prevalecer. O quê? Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos declarar mais uma vez. A perseguição, agora você já aprendeu, diga. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, 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 oh. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar quem? Vai ficar bonito esse negócio, hein? A perseguição, vamos lá, com as palmas. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu de Roma, onde Nero matava os crentes. Os leões não pararam. Lá eles soltavam os leões famintos para matar os crentes. E a igreja não parou. E o inferno, hein? O inferno não pode prevalecer. Por quê? Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Todos a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, oh, oh. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aprenderam? Agora vamos no início. Aleluia! Pressionados, mas não destruídos, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Olha que coisa linda, gente, ó. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos.
nação santa. Diga, somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Vamos declarar: perseguidos. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, sim, mas não destruídos. Se é o grito aí, diga: estamos de pé. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos, porque nós somos nação santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Agora marcha assim, ó. Assim, ó, junto com o Paulinho, vai. 1, 2, 1, 2. E você vai declarar isso marchando agora. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga: a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Diga quem você é. Nação santa. Nós somos o quê? Somos a igreja. Vivemos por fé. E o quê? Estamos de pé. Uou! Vamos declarar a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nisso? Então faz barulho aí, ó, de quem crê que ninguém vai parar a igreja do Senhor. Aleluia! Os caras pensam que fechar a igreja vai parar a gente, rapaz. A gente faz culto na rua. Se não pode na rua, a gente faz dentro de casa. Se não puder fazer dentro de casa, vai preso, a gente faz na prisão. Agora que as cadeias vão se quebrar, disso eu não tenho dúvida. Porque quando a igreja ora, não tem jeito. As cadeias se quebram, amém?
Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Jesus, vem habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Jesus, erga a tua voz bem alto e diga: mais que tudo, e mais que tudo, nós queremos o quê? Tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória. A tua glória, Senhor, A tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. A tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Oh, 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 oh. Diga mais uma vez: vem habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Jesus, levante suas mãos e diga bem forte: mais que tudo, e mais que tudo, nós queremos o quê? tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. A tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. A tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Oh, Se você sente a presença de Deus nesse lugar, levante suas duas mãos aos céus e adore, comece a expressar palavras de gratidão ao Senhor. Como eu disse no início do culto, você está vivo, querido. Nós estamos vivos. O que mais tem nesse momento é pessoas que queriam estar aqui, mas eles não podem abrir a sua boca e falar obrigado, Deus. Sabe por quê? Porque tem um tubo, sabe, na sua boca, que está indo lá nos seus pulmões, fazendo ele respirar. E Deus te deu saúde. Deus te trouxe até aqui para você o adorá-lo, para você venerá-lo, para você declarar: Senhor, Tu és santo, Tu és lindo, eu te amo, Tu és tudo para mim, Tu és o bem maior que eu tenho.
E Ele está aqui para receber a adoração dos crentes. Ele está aqui para receber a adoração da igreja. Oh, aleluia! Nós queremos estar sempre nesse lugar, Senhor, no lugar mais alto, que é de joelho aos pés da cruz. Nosso melhor lugar é esse, não tem lugar melhor do que esse. O lugar mais alto do crente, Pai, é a ponta da cruz. É ali, porque ali, Senhor, é onde os teus pés foram cravados. O nosso melhor lugar é aos teus pés, não tem lugar melhor para estar. E nós estamos aqui rendidos em adoração diante da tua presença, Deus. Cante, querido, cante. Rei do céu, estou aqui, prostrado, Rei dos céus, estou aqui, prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o melhor lugar pra estar é aos teus pés. Diga mais uma vez, de joelhos aos pés da cruz, lentinho. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos teus pés. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Diga, já vi o seu amor, já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui, nunca desistiu. Ele não desiste de você, Ele não desiste da tua família, da tua casa. E me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui, nunca desistiu. Como fogo veio e me envolve. Vitorioso, vitorioso é, vitorioso é Jesus. Ele é vitorioso. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Eu queria que você abrisse, sabe, a tua boca bem grandão e cantasse bem forte. Vitorioso, vitorioso é isso. Vitorioso é quem? Jesus. Ele é vitorioso. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Diga, já viu o seu amor? Só a igreja, bem forte. Já viu o seu. Quem já viveu o milagre canta, mas canta forte, canta alto. Diga,
Você me sustentou. Coisa linda, Rosalie. Oh, nunca desistiu. Como um fogo vem e me envolve. Vai, vai. Já vi o seu amor. Você me sustentou. Oh, nunca desistiu. Como um fogo vem e me envolve. Diga vitorioso, igreja, vai. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Ele é vitorioso. Na tua casa, na tua família. Jesus. Ele é vitorioso. Aleluia. Ele é vitorioso. Obrigado, John. Vitorioso é. Vitorioso é Jesus. Continua. Na saúde ou na doença, Ele é vitorioso. Ele nunca perde, querido. Vitorioso é Jesus. Na vida ou na morte, o que Ele é, diga. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Você com dinheiro ou sem dinheiro no bolso, Ele continua sendo o quê? Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Oh, aleluia! Ele é vitorioso. Glória a Deus. Oh, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, glória a Deus. Queria hoje cantar até 9 horas da noite, mas não posso. Podemos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Gente, mas pensa numa saudade que eu estava de ministrar aqui. Vocês não têm nem ideia. Obrigado, Martinha. Amém. Tem muita coisa para falar aqui hoje, hein? Vamos primeiro aos nossos anúncios. Vamos primeiro aos pedidos de oração. Nós já estamos numa atmosfera tão gostosa aqui. Pedido de oração para o diácono Paulo, da Assembleia de Deus, Canaã. Ele se internou com 75% do pulmão comprometido por infecção da Covid-19, encontra-se na UTI. Isso aqui para Deus, irmãos, é só uma vírgula. Isso aqui para Deus não é ponto final. Vai ser se Ele quiser. Se Deus não quiser, vai levantar esse homem. E nós, como igreja, vamos orar. Amém? Erga suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus. Como igreja, nós clamamos pela vida do teu servo, que se encontra naquela UTI, Pai, com essa praga da Covid-19. Nós não sabemos os seus caminhos, nós não conhecemos a tua vontade, mas como igreja nós te pedimos nessa noite, move, Pai, o teu braço forte, move os céus nesse momento, respira, Deus, sopra, Deus, naquele pulmão, sopra mais uma vez o teu fôlego de vida, e levanta o teu servo para ser um testemunho vivo. Os médicos dizem que depois de 50% é quase impossível alguém sair do tubo, mas eu creio que a última palavra vem de Deus. Faz isso, Deus, o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Está ligado, irmãos? Diga assim, está ligado. Que a Bíblia diz que o que for ligado na terra será ligado nos céus, amém?
Na cantina nós temos salgados e bolo de churros. Meu Deus, é isso mesmo? Guarda doce para mim lá, gente. Tem misericórdia de mim. Ué, eu gosto de doce, cara. Eu doce... Quer me agradar, me dá um doce. Não precisa ser doce chique, não. É paçoca, amendoim. Eu sou pobre, irmão. Me dá a canjica. Ai, meu Deus. Me deram uma canjica cremosa. Que sangue de Jesus tem poder. Como eu comi. Quase não deixei para a menina. Eu deixei ou comi tudo? Agora que estou lembrando, acho que eu comi tudo. Não dei para ninguém. Coisa horrível. Irmãos, vamos aos nossos anúncios. Nós temos, dia 16 de abril, culto das mulheres. O tema é Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Dia 16 de abril, às 19 horas. É isso? Às 19 horas. Marcinha está ali. Às 19 horas, nós temos culto de mulheres aqui na nossa igreja. Mais um anúncio. No sábado agora, dia 17, nós temos culto jovem na igreja de Nova Vida em São Mateus. Quem vai estar pregando vai ser o diácono Rogério. Nós vamos estar saindo daqui da Vila Rosali com um montão de carro, então quem não tiver carro aí, fica ligado que vai um montão de jovem daqui para lá. Os jovens de lá também estão se mobilizando. A nossa igreja de São Mateus, irmãos, tem sido uma bênção os cultos lá. Quando você não me vê aqui os domingos é porque eu tenho estado lá e tem sido uma bênção. Deus está fazendo coisas grandes naquele lugar. Nós tivemos um café com o pastor lá hoje, e nós tivemos quase 50 pessoas. Não é que a gente saiu catando gente na rua para tomar café, não. Membros da igreja. Acredito que hoje o pastor Ney vai pregar lá para mais 60 a 70 pessoas. Então, uma igreja que estava indo 20, 25 pessoas, eu penso que Deus já está movendo alguma coisa nesse lugar. Amém? Você se alegra com isso? Diga glória a Deus. Isso não tem nada a ver comigo, não, que fique bem claro. É porque Deus quer fazer. Quando Deus quer fazer, não tem jeito. Vamos continuar no anúncio, né? Eu amo fazer anúncio. Terça-feira, irmãos, nós temos culto da família aqui na igreja, às 19h30. Então, se você pensa que o melhor lugar para ouvir uma palavra, para fazer a manutenção da sua família, é a casa do Senhor, venha estar conosco. O pastor Ney vai estar pregando uma palavra poderosa aqui, terça-feira, às 19h30. Quinta-feira, nós temos o culto da família. Nós temos o culto da palavra, quinta-feira. Então, esteja conosco, o pastor Ney também está pregando uma série de mensagens que tem sido bênção para nossas vidas. Então, esteja aqui conosco também na quinta-feira. No sábado, nós temos, na sexta, o culto de mulheres, que eu já... Isso. Sabia que estava faltando alguma coisa. Então, é isso aí. Nós temos na sexta-feira o culto de mulheres, às 19... Ô, Guará, segurança mesmo? Pô, me senti protegido agora, hein? Devagarzinho, tipo MIB, né? Rapaz. Eu vou começar a falar mal dos outros agora. Mas tem que ficar você de um lado e Luciano do outro. Que se alguém vier, você vai lá e segura. Coisa linda, hein? Eu gostei disso. Coisa linda. Aí, foi embora tudo. Deixa eu voltar. Sexta-feira, culto de mulheres, isso, às 19 horas. E no sábado, às 17? Às 17 horas, nós temos culto de homens aqui nesse lugar. Então, venha estar conosco. Vai ser uma grande bênção. Depois, partiu Nova Vida de São Mateus para o culto dos jovens. Amém, meus irmãos? Eu hoje vou dar algumas orientações para os irmãos. Eu queria pedir um carinho seu muito grande. Por favor, não fique no templo sem máscara. Essa igreja aqui, ela faz uma coisa, esse pastor de vocês, que vocês sabem que ele é zeloso ao extremo, ele faz uma coisa que igreja nenhuma faz. Quando você chega na porta dessa igreja, o obreiro te pede com carinho para você tirar a sua máscara que você veio de casa e te dá 0,800, uma máscara cirúrgica nova, 0 quilômetro. Por que isso? Para cuidar de você, para você se sentir seguro nesse lugar. Porque a máscara protege, mas se você não sabe, a máscara também é um ambiente de contaminação. Porque se você tiver com Covid com a máscara de pano, aquela máscara é meio nojenta, todo mundo sabe disso, né? Se você falar com alguém, daqui a pouco está cheio disso daí que você sabe, cheio de baba, quem não sabe o que é baba aqui? Tá meio complicado o negócio. Então, se você estiver contaminado, você não vai proteger a pessoa do lado. Se você tiver com a máscara, eu não estou com a minha aqui porque esse microfone é meu, eu higienizei tudo direitinho.
E eu não vou passar Covid para ninguém aqui, não. Então, se você tiver com a máscara descartável, você vai estar se protegendo e protegendo o seu colega do lado. Então, meus irmãos, por favor, chegar no templo, fique com a máscara, ponha a máscara. Eu sei que isso é chato, mas essa máscara é legal, ela não é incômoda, você consegue cantar, consegue fazer um montão de coisa com essa máscara aí. Então, nos ajude nisso. E uma outra coisa, irmãos, que o pastor Ney falou comigo, eu falei, pastor, eu vou falar. Ele não falou nem que sim, nem que não, então eu vou falar. A gente gasta muito dinheiro com máscara aqui na igreja. Mas é muito dinheiro, não é pouco, não. Cada vez que compra máscara é R$ 2.500, é R$ 1.800. Só que vocês sabem que a igreja, como tudo, quem tem comércio aqui sabe, quem recebe o seu salário sabe, nós estamos vivendo uma situação em que os recursos estão muito contados, está muito apertado. E a primeira vez o pastor fez uma campanha aqui, quem pode doar uma caixa de máscara? E bastante pessoas apoiou e ajudou. E aqui, assim, para comprar uma caixa de máscara, nós não vamos ali na padaria, na farmácia, e paga R$ 2,50 na caixa de máscara. Não, é tudo muito bem pesquisado, para que a gente possa ter o melhor preço do mercado. Porque tem pessoas que falam, em tal lugar é barato, mas os caras não entregam. Então, nós temos fornecedores de confiança que entregam a máscara aqui para a gente, pediu, ela chega por um preço muito mais em conta do que o preço da farmácia. Então, hoje, irmãos, eu queria, assim, até me perdoe os visitantes que estão aqui presentes, vocês fiquem bem à vontade nesse momento. Se nós aqui, em meio a essa pequena, grande multidão, tem algumas pessoas que podem falar, pastor, eu quero contribuir com uma caixa de máscara. Você vai levantar uma de suas mãos, eu não sei como nós vamos fazer isso. Pastor, quanto é uma caixa de máscara? Entre R$ 22 e R$ 25. E nós conseguimos manter isso, porque nós queremos manter. Todavia, irmão, é muito pesado para a igreja manter. Nós não sabemos quando vai acabar esse tempo de pandemia. E o pastor Ney, quando ele começa uma coisa, uma das melhores características que ele tem é essa, ele vai até o fim. Então, ele quer manter até o final, até o dia que alguém falar, olha, não precisa mais usar máscara. Aí a igreja vai parar de comprar máscara. Mas, enquanto for necessário, você vai receber essa máscara. Então, se você puder nos ajudar, você faz o seguinte, quando for passar o ofertório, você pega a sua oferta, o seu dízimo, entrega normalmente. E, se você precisar, a gente consegue fazer isso. Tem envelopes extras aí? Não? Você vai anotar? Então, o diácono antes vai anotar, vai fazer melhor. Queria que mais algum ajudasse, por favor, para ir rapidinho. Pastor, eu posso dar 3 caixas de máscara. Já lancei a palavra. Eu posso dar 2, eu posso dar 10 caixas de máscara. Ele vai anotar o seu nome e você vai resolver com ele aí rapidinho a forma que isso vai ser feito, tá bom? Eu vou continuar dando alguns anúncios aqui e você faz isso. Mas nos ajuda, irmãos, porque nós estamos precisando comprar mais máscara. Nós temos lá em cima, acho que 12 caixas de máscara apenas. Pastor, é muita coisa, não é nada. Aqui nessa igreja, é em média de 2 a 3 caixas por culto que nós utilizamos. No dia da Páscoa, nós tivemos aqui, que o pastor falou, 315 pessoas. Aí você imagine, foram 6 caixas de máscara. Mais que isso, é muita coisa para um culto só. Então, você que pode, nos ajude. A membresia dessa igreja sabe que essa igreja menos faz é pedir qualquer coisa aos membros, né? Vocês sabem que isso aqui não é nem costume nosso, mas é uma situação diferente. Então, ajuda a gente, se você pode. Pastor, eu quero doar 1 caixa de máscara. Faça isso, irmão, é bem-vindo. Pastor, eu vou doar meia, eu meia e outro irmão meia. Faça isso, mas nos ajude aí nessa peleja, tá bom? E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós temos bastante visitantes aqui, né? E vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Eu vou falar o teu nome, você que veio pela primeira vez. Eu queria que você rapidinho ficasse de pé. Não é para te constranger, não é para te pedir dinheiro, é só para a igreja te conhecer, tá bom? Nós temos aqui a Adriana, que eu sei que não é o senhor, mas pode ficar de pé aí tranquilo. Nós temos aqui a Adriana. Cadê a Adriana? Adriana está ali, rapidinho, Adriana, continue de pé. Marcos Paulo, isso, está do lado, um colega de cabelo ali meu. Já foi grande isso aí, né, Marcos? O meu já foi um dia também. Agora não cresce nem coração braba. Marcos Paulo, cadê o Marcos Paulo? Ah, falei de novo. Eu fico brincando aí, me perco todo. Jusilene. Tayane está lá atrás, rapidinho. Maicon, esse eu conheço. É ele lá, meu amigo Vela. Tatiana, não, é Tayana. É sua esposa, Maicon? Eu não estou vendo ela aqui, pode ficar tranquilo aí que ela está com o neném, eu sei. Kátia. Cadê a Kátia? Está ali. Cláudio.
Jennifer. Fica de pé rapidinho, rapidinho. E o Diego. Mas quem? Tem mais. Hoje o negócio tá bom aqui. Ana Maria. Ana Maria. Está ali atrás também. Ellen. Jéssica e Gustavo. Agora vocês ficam de pé rapidinho. E o Paulinho está aí. Paulinho, o famoso bacalhau. Por que é bacalhau? Você gosta muito de bacalhau? Sobrenome mesmo? É. Então vou te chamar de bacalhau agora. Tati Bacalhau. Olha que beleza. Meus irmãos, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos nesse lugar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria poder dar um abraço em cada um de vocês, nossos irmãos também. Mas diante de tudo que está acontecendo, sintam-se abraçados por todos nós, amém? Poder-vos assentar em nome de Jesus. Isso. Irmãos, o último anúncio da noite, em nome de Jesus. Dias 3, 4 e 5 de dezembro, nós temos encontro de casais aqui nessa igreja, em Búzios, num resort assim espetacular, um lugar lindo, 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 lindo. Se você deseja ir com a sua esposa, por favor, procure o nosso amigo Reis, fica de pé, Reis. Isso. E o Reis vai te dar as orientações, é um preço muito bacana, ainda dá tempo de pagar de uma forma parcelada, vai ficar bem suave. Sim, não esqueci não. Vamos fazer o nosso ofertório, irmãos? Em nome de Jesus. Tem um envelope aí na sua frente, pegue esse envelope, fique à vontade, dê uma oferta nessa noite. Nós costumamos dizer aqui que Deus não precisa
É igualzinho que nós lemos aqui. Há um tempo atrás eu estava conversando com a Tati e ela falou, olha, meu pai está internado. Meu pai está com 75 também, né? Mais de 75% do pulmão tomado pela Covid. Aí ela me falou um negócio muito legal. Ela falou assim, ó, está todo mundo em volta dele entubado, mas ele não está. Ele está com 75% do pulmão tomado. Aí você sabe o que aconteceu? Ele está aqui. Vem cá, Paulinho. Olha ele aí. Olha ele aí. Te abençoe. Nós oramos aqui em vários cultos pela vida do Paulinho. Está aí, ó. E aqui não tem esse negócio de boca, não. Tem exame aí, ó. Meu Deus, eu vou conseguir ler? Está aqui, ó. Aqui, ó. As alterações acontecem, mais de 75% pulmonar. Está aqui escrito, gente. Foi isso mesmo. Todos acreditam que é brabo. É brabo. É brabo. Eu fiquei 12 dias respirando por aparelho e 11 fora. Acreditem que o negócio lá era vera. Em volta de mim, assim, era mais de 20, acho que era 26. Eu aqui, aí morria um ali, morria outro ali, e Deus me dando força. Eu, minha família, a minha esposa, meus filhos, me dando força, e eu falei, eu não posso partir. Deus é muito forte. E eu vim aqui hoje, porque eu sei que todo mundo aqui orou por mim, e eu mostrei, eu não sei nem se eu posso agradecer, mas que todo mundo leve e acredite que a doença não é brincadeira. Só quem passou e viu que não é fácil. É muito sofrimento. Eu tive um escorte aqui, a sangue frio, para eles botar o cateto. É muito difícil. Tu vê, eu estou ainda há 11 dias agora que eu saí do hospital. Eu vi uma coisa que só Deus mesmo. O médico passou de manhã, era 10h30 da manhã, 10 horas. Aí falou assim, São Paulo, se a tua saturação estiver nesse pé aí de 90, 92, eu vou lhe dar alta. Eu estava 22 dias sem tomar banho, 23. Deitado numa maca. Deitado não, como tivesse quase que sentado. Aí entrou uma senhora por nome de Vânia. E a minha saturação naquele dia que o médico ia passar, se ele podia me liberar ou não, ele ia passar naquele dia umas 9h30, 10 horas. Porque ele entrou 9h30 de um dia, sai 9h30 do outro. Quando ela entrou, essa senhora, dona Vânia, a minha saturação, eu estava tão angustiado, que a minha saturação não passava de 82, 84. Ela teria que chegar a 90, 94. Quando essa senhora entrou, que ela deitou a minha cama, eu automaticamente deitado, eu estou vendo o aparelho. Quando ela deitou, começou a me dar banho, me lavar, a saturação começou 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, aí ficou batendo. 91, 92, 93, voltava para 92. Nisso o médico entrou. Aí eram 7 pessoas. Aí ele visitou o primeiro, visitou o segundo. Aí eu falei assim, dona Vânia, deixa ele falar comigo primeiro. Quando ele olhou, a minha saturação estava dando 92. Ele falou assim, São Paulo, se 11 horas eu voltar aqui, eu vou voltar para tirar seu sangue, para lhe dar alta. Tá bom? Falei, tá bom. Só que aquilo ali, eu não imaginava nunca. Só Deus mesmo, para te dar aquela força. Eu deitado vendo, a saturação subindo, direto. Incrível, eu já estava agoniado, que ela só chegava a 82, 84, e não passava daquilo. Aí quando deu 11 horas, ele foi lá, tirou meu sangue. Quando foi 2 horas da tarde, para 3 horas, ele voltou e falou assim, ó, está liberado para ver o jogo do Flamengo. Pô, que beleza.
Só Deus mesmo para... Então acredite, fé. Que é brabo. Que é brabo. Quem entra lá, você vai ver assim muitas pessoas entubadas. E você pode acreditar. Eu perguntei à doutora assim, doutora, a senhora já salvou algum dali? Já saiu algum dali? Ela falou já. Mas durante o período que fiquei lá, eu vi mais de 30. Só que eu não vi salvar ninguém. É muito dramático. Eles entubam assim, aí daqui a pouco ele desliga o aparelho, aí vem com uma bolsa, um saco preto, aí abre assim, e abre o fecheclé e te joga lá dentro. Depois que você entra ali, a tua família, mais ninguém te vê. É só Deus. Acredite, leve fé, acompanha, álcool, máscara, que o pastor estava falando aqui, não dá mole, porque depois que entra, o troço é salgado. Não adianta que chega lá, tu vai achar que é tipo mamão com açúcar, que não é. Eu estou aqui, ó. Hoje eu fui fazer uma escaladazinha, subi uma escada e não me senti bem. Mas é porque eu estou me recuperando aos poucos. Me recuperando aos poucos. E eu agradeço muito por essa oportunidade aqui do pastor Ney, do pastor o Romildo. Mas que todo mundo acredite, que não descuide, porque eu não tenho nem noção. A minha esposa, ela tinha pego no início do ano. Ela chegou para mim e falou assim, Paulinho, vê se eu estou com cheiro. Aí eu cheirei, ela estava. Ela pegou um bombom e me deu, falou, vê se tem gosto de bombom. Falei, tem. Quer dizer, comi da mão dela, dormi às noites com ela e não peguei nada. Então eu achava que eu estava imune. Eu achava que estava imune. Aí me apareceram umas dores aqui e eu realmente, ela falava assim, Paulinho, faz o exame. E eu achava que era fígado. E dei esse mole, realmente eu dei esse mole. Mas a doença, ela te pega muito rápido. Então, se você for um cara que já fumou, que já bebeu, que já passou muita noite, tem problema de pressão alta, de açúcar, se previne, não dê mole. Porque, para tu ver, teve uns dias no hospital, esse pão de São João aqui é maravilhoso. É tudo novo. É tudo novo. E os médicos são excelentes. É evidente, acontece falhas de falecer. Acontece que, às vezes, a pessoa chega lá. Para tu ver, eu entrei com mais de 75%. Não fui nenhuma vez entubado. Respirei por aparelhos. Não perdi o sentido. Fiquei todo o tempo do mundo. Quando os meus filhos me deixou lá no hospital, que eu saí, o médico falou para minha esposa e meus filhos assim, ó, agora com ele nesse estado é só rezar. Então eu estou aí forte e vou me recuperar, ainda melhor, eu vou voltar mais vezes aqui para acompanhar, que vocês, todos que têm aqui, se previnem, não dá mole, não dá, porque lá, esse pão de São João aqui, ó, só tu vendo, é tudo novinho. Agora, faltou remédio, faltou, e algumas vezes faltava. Mas ali, atenção, os médicos são... E só médico novo. Novo. Então, eu estou fazendo aqui esse testemunho para vocês, que todos aqui acompanhem, não demore, não facilite. Tenho todo cuidado, porque eu sei o que eu passei. Eu imaginava nunca mais de ver meus filhos, a minha esposa. É dramático. Deus abençoe, Paulinho. Tamo junto. Aqui, seu Paulinho. Deixa ele descer a escada. Aqui é os exames. Mas deixa eu falar para o senhor sabe que o senhor não saiu de lá à toa, né? O senhor sabe, né? Então, o senhor já sabe, então não preciso falar mais nada. Amém. Que Deus abençoe. Eu achava muito engraçado a Tatiana. A Tatiana é muito engraçada, gente. Eu falava, a Ana já está rindo. Eu falava, Tati, teu pai. Pastor, ele não vai morrer, não. Ele não vai morrer, não. Ele está mal, mas eu sei que ele não vai morrer. Que Deus ainda vai pegar ele ainda. Aí vai. E boca de filho.
Boca de filho é um problema sério. Gente, se eu ver alguém morrendo do meu lado e alguém passando saco, o próximo sou eu. Você pode ter certeza. Eu não sei se você pensava que eu era brabo, que eu era... Você está vendo que o pregador da noite hoje é o Paulinho, né? Deus faz, rapaz, vai. Foi embora. Foi pro saco. Saco. Quando eu ver saco de lixo lá em casa, eu vou ficar cheio de medo agora. Gente, vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, é um milagre. Mais de 75% do pulmão comprometido. Só um milagre mesmo, né? Mas glória a Deus que nós servimos ao Deus de milagre. Amém? Queridos, eu vou pregar hoje 20 minutos com a maior alegria do mundo, sabia? Porque tem dia que Deus, Ele surpreende a gente, Ele faz do jeito dEle, Ele faz da forma dEle, e hoje é um dia desses, amém? Nós vamos apenas obedecer ao Senhor, e crendo que tudo que Deus faz é perfeito, amém? Antes de eu pregar, eu queria pedir que o Theo trouxesse aqui a sua mãe, a Tayana e o Michael. Nós vamos apresentar um neném aqui hoje, amém? Com muita alegria, vou apresentar o filho de um grande amigo meu. Que honra para mim. Só que ele é novinho demais, né, Michael? Meu Deus, eu não vou levantar essa criança não, gente. Mas não vou mesmo. Vem a mãe, que a família quiser vir também, fica à vontade, tá? Se tiver mais alguém aí que quiser vir, só cuidado com o degrau. E aqui também toma cuidado na escadinha. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Ele está com medo de quantos meses? 8 dias. Vocês são malucos sair na rua com essa criança. Isso não tenha dúvida. Criança tem 8 dias, gente. Eu nem sei pegar criança de 8 dias. Sei sim. Me ajuda aqui, por favor. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Porque a Bibi eu pegava. Gente, nem pesa. Coisa mais linda. Erga as mãos aqui, queridos, para frente. Cuidado, gente, com o degrau que tem aí, tá bom? Isso. Vem a família toda, isso é bonito. Amém. Pode subir, gente, pode subir. Tem espaço aqui em cima. É todo mundo crente aí, Maico? Todo mundo é crente? Meu Deus. Aí é uma igreja pronta, essa família. Glória a Deus. Amém. Vamos abençoar, queridos, a vida do Theo. Pai de amor, estou com o Theo em meus braços. Theo é uma criança, Pai, que é uma escolhida tua. O Senhor sabe as dificuldades que o Theo teve. Ele já é um guerreiro. Porque ao nascer, Senhor, o Senhor sabe que ele precisou ainda passar por algum processo, por alguns procedimentos, mas eu tenho a honra e a alegria de ter o Theo aqui em meus braços. Mas agora, Deus, eu quero passar o Theo para os teus braços, Senhor. Eu quero declarar a Deus uma vida sacerdotal. Theo será um homem de Deus, cheio da tua graça. Theo vai conhecer a pessoa do teu Espírito Santo. E ele vai ser alguém, Deus, que vai impactar a família dele, toda a geração dele, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, dê sabedoria aos pais, para que possa cuidar do Theo e criar ele, Pai, não debaixo de uma religião ou de uma ideologia, mas que eles possam educar o Theo e que o Theo entenda, Pai, que o melhor caminho que ele possa seguir não é o caminho da religião, mas conhecer Jesus Cristo e ser íntimo da pessoa do Espírito Santo. E da mesma forma, Senhor, que o Senhor foi apresentado naquele tempo, eu quero apresentar agora o Theo nesse lugar. Como profeta nesta casa, como pastor nessa igreja, eu te apresento, Theo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga: amém. Em nome de Jesus, está apresentado ao Senhor. Vocês não têm ideia como ele é lindo. Agora bate palma devagarzinho para não assustar ele.
Vamos aplaudir o Senhor? Obrigado você, obrigado, Deus abençoe. Cuidado, a escada aí e o degrauzinho ali, tá? Gente, quando eu vejo assim miudinho, dá uma vontade de ter mais. Mas graças a Deus que a vontade dá e passa. Já passou a vontade, já passou. Pego nada. Essa unção pode ficar toda para você. Eu acho que filho é o investimento mais caro que existe hoje, né? Meus irmãos, abra sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Apesar de tudo que nós já vivemos aqui hoje, eu penso que Deus tem algo a falar com você ainda nessa noite, amém? Gênesis, capítulo de número 39. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo de número 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Eu queria que você repetisse essa frase. E o Senhor era com José. Agora eu queria que você falasse o Senhor e falasse o teu nome. Mais uma vez, e o Senhor é... você está falando muito fraco, acredita na palavra, em nome de Jesus. E o Senhor era... Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, que a tua palavra venha para completar tudo aquilo que já foi dito aqui nessa noite, o testemunho lindo que nós ouvimos, que tu és um Deus que muda a história, que tu és um Deus que faz milagre. E nós cremos nisso. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu escolhi esse versículo para pregar, eu tive uma inspiração, vendo um colega pastor pregando essa semana, e quando ele disse essa frase, e o Senhor era com José, muitas coisas fizeram sentido na minha vida, muitas coisas, abriu-se na verdade um horizonte na minha vida, para perceber o porquê Deus faz algumas coisas na minha vida, na sua vida, e não faz na vida de algumas pessoas. O início do versículo diz, o Senhor era com José. Queridos, quando Deus ele está no comando, ele está guiando a vida de alguém, quando o Senhor é o Senhor da vida de alguém, não tem jeito, você vai chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Quando o Senhor é o dono da sua vida, quando você não vive uma vida por falácias dos outros, ou por aquilo que sente o teu coração, mas quando você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, e deixa Ele te guiar, não tem jeito. Podem tentar te parar, podem tentar bloquear a tua passagem, o Senhor vai fazer você chegar no local. Pastor, mas se o inimigo for mais forte do que eu, a Bíblia diz, quem tentará contra o Senhor? Eu quero te dizer nessa noite, que os teus inimigos, eles serão espectadores da vitória de Deus na sua vida. Quem hoje pensa que tem poder para parar, anular os planos de Deus na tua vida, em breve vai estar aplaudindo o grande milagre que Deus fará na tua vida. Porque assim ele fez com José. José, você sabe da história, eu não vou falar, mas você conhece. Que José parece que a vida dele, que a história dele ia terminar dentro daquela cisterna. Parece que o fato
que os seus irmãos cometeram de lançar José naquela cisterna, parecia que Deus tinha se esquecido de José, parecia que ali seria o fim da história. Eu penso que os irmãos de José, quando lançaram naquela cisterna e continuaram o seu caminho, eles falaram: esse daí nunca mais nós veremos novamente. Mas só que os irmãos de José não sabiam que o Senhor era com ele. Quando alguém te lança numa cisterna, quando alguém tenta impedir a obra de Deus na tua vida, quando alguém diz: eu tenho poder e eu estou parando você agora, eles não entendem uma coisa muito importante, que o Senhor é com você. E o fato do Senhor ser com você é o que fará toda a diferença na tua vida. Hoje em dia ter dinheiro não é tão importante como era antes. Porque o Paulinho, se ele tivesse R$1 milhão, ele não compraria a alta dele. Se você tiver muito dinheiro e você for internado e alguém falar: você está com 75% do teu pulmão tomado, não tem dinheiro, não tem remédio que o teu dinheiro possa comprar para te tirar daquele lugar. Mas se o Senhor for com você, não tem jeito. Se o Senhor falar: ei, não é o momento ainda, basta apenas um mover do braço de Deus, que você vai se levantar e vai fazer como Paulinho, vai dar testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Nós pensamos, quando nós temos as nossas dificuldades: eu vou ligar para fulano, porque fulano é influente na prefeitura, eu sou amigo do vereador tal. Isso pode te ajudar em alguns momentos, mas vai ter momentos na tua vida que o prefeito não vai poder fazer nada, o governador não vai fazer nada, nem o presidente da república vai poder fazer nada. Apesar de quem manda no Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. Nem se você for amigo de um deles, eles também não vão poder fazer nada por você. Mas se o Senhor for contigo, você pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quando lançaram José na cisterna, parecia que era o fim. Acabou. Nosso irmão, nós não sujamos as nossas mãos e conseguimos dar um fim nele. Querido, mas para quem o Senhor é, com ele, a cisterna tem mola. Vão te jogar e você vai voltar. Vão tentar te matar e você vai voltar. Com José aconteceu isso. Tinha uma mola lá no mundo espiritual, que quando lançaram José e pensaram que ele estava morto, eu penso que no mundo espiritual, alguém disse para José: olha, eu vim aqui enviado Deus Todo-Poderoso para dizer para você, não é o fim, te lançaram aqui, mas Deus não quer que você fique aqui dentro. A cisterna não será o fim, porque já tem um trono lá no Egito preparado para você. Eu venho como profeta de Deus nessa noite para falar para você: não importa onde você esteja, se te lançaram na cisterna, ou se te abandonaram no deserto, se a tua família te largou, se hoje você está desempregado e está sem recurso, se o Senhor for com você, a história da tua vida vai mudar. Se o Senhor for com você, você não vai ficar prostrado. Se o Senhor for com você, vai acontecer uma virada na tua vida, que ninguém vai entender nada, e você vai declarar: ei, não foi por mim, não foi por minhas forças, não foi pelo meu mérito, mas é porque o Senhor, o Deus de José, Ele é comigo, Ele me fez prosperar. Você deve conhecer pessoas que têm muito estudo, mas que essas pessoas não chegaram a lugar nenhum. Ou talvez essas pessoas não chegaram no lugar aos quais elas planejavam chegar, porque elas só tinham estudo. Você de repente pode conhecer alguém que recebeu uma herança milionária, e hoje você olha para aquela pessoa e diz: mas essa pessoa era milionária, mas ela era tão pobre. Pega isso aqui. Ela era tão pobre que a única coisa que ela tinha eram os milhões dela. Pastor, mas como pode alguém ser tão pobre e ter milhões na conta? É que se o Senhor não for com você, não importa
o tamanho da tua... Ninguém está entendendo ainda não, gente. Não importa o tamanho da tua conta bancária, mas se o Senhor for com você, você pode ser pobre de maré de si, mas o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, Ele é poderoso para tocar em pessoas, para te abençoar. Ele é poderoso, querido, para fazer aparecer dinheiro na tua conta. Ele é poderoso para mexer numa causa tua na justiça, e a história da tua vida vai mudar completamente. Então a questão não é o que eu tenho, e nem é o que eu sou. A questão é que o Senhor está comigo. E quando o Senhor está conosco, não tem jeito. O médico pode decretar alguma coisa sobre a tua vida, mas só que ele não sabe que quem tem poder de fazer descer a sepultura é o mesmo que tem poder de fazer ressuscitar. Eu creio, querido, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, que hoje, assim como José sonhou, e as pessoas lançaram ele naquela cisterna, pensando que ia acabar com o sonho dele, Deus está restaurando os teus sonhos nessa noite. Se te lançaram na cisterna, não murmure, não reclame. A cisterna é apenas uma vírgula na tua vida, não é o ponto final. Querido, se Deus for com você, o sobrenatural, sabe o que é sobrenatural? A gente fala muito de sobrenatural, mas às vezes nós não temos um parecer claro a respeito disso. É algo que transcende o mundo natural. É algo que homem nenhum pode fazer. É algo que as pessoas que são especialistas vão decretar o teu fim. Mas se Deus for com você, o sobrenatural vai aparecer na tua casa, o sobrenatural vai aparecer no teu trabalho, e aquele decreto humano, ele vai ser anulado. Eu imagino os médicos, quando viram o Paulinho levantando da cama e indo para casa. Eles devem ter falado, eu não sei como, mas... Eu conversei esses dias com uma pessoa que está na linha de frente do Covid. Ele falou assim, pastor, quando está com mais de 50% da função pulmonar comprometida, é muito difícil sair do tubo. É muito difícil. A gente não dá nem... Não vou falar no que está sendo filmado. O negócio de filmar a mensagem é um problema sério. Mas o profissional da área falou, quando chega nesse estágio, a gente faz tudo o que tem que fazer, mas fica lá. Porque a gente tenta brigar pela vida daqueles que estão melhores. Então, o mesmo médico, querido, que diz que é o fim, se o sobrenatural aparecer, ele não vai entender nada, mas ele vai ter que assinar a alta. Ele vai ter que falar, Deus fez. Ele vai ter que reconhecer alguma coisa fora da medicina aconteceu. Pastor, e quando isso acontece? É se o Senhor for com você. E sabe por quê? Que eu vou te falar para você não desistir da tua família, você não desistir dos seus negócios, é porque talvez o teu sócio não é crente. Talvez o teu sócio não conhece o Deus que você serve. Talvez na tua família, só você que conhece esse Deus Todo-Poderoso. Mas por amor a você, Deus vai fazer o sobrenatural bater na tua porta. E sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor será glorificado. Às vezes nós olhamos para o tamanho do problema e falamos assim, não tem jeito. Eu não vou conseguir, é mais forte do que eu. Mas, queridos, nós servimos a um Deus que é poderoso. Deixa eu fazer uma ilustração rapidinho. Vem cá, Enzo, corre. Rápido. Vem cá, Luciano. Vem. Eu não vi. De novo, você não sabe o que eu vou fazer? Não. Vira para cá. Olha para o Luciano. Esquece esse negócio de Golias e Davi, tá? Bota as suas duas mãos junto com as mãos do Luciano, assim. Isso. Empurra ele, Enzo, vai. Empurra, rapaz. Empurra. Força. Força, soldado. Vai. Deixa eu te levar, não. Isso. Isso. Vai, meu filho. Isso. Isso. Não sai nem do lugar, né? Agora, se o Senhor for com você, vai. É sobre isso. Não é sobre a força. Não é sobre o tamanho. Se o Senhor for com ele, pode ser 2, 3, 4, 5 Luciano, ele vai passar por cima. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua dificuldade. Se o Senhor for com você, não tem jeito. Você vai vencer em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado. Não tem jeito, meu irmão. Na tua força não vai, não sai nem do lugar.
Mas se o Senhor for com você, se tiver joelho dobrado, intercedendo pela tua causa, não tem jeito. Eu conheço uma pessoa que ela serve uma religião e ela é fiel àquela religião. Ela deixa de comer para fazer tudo que os deuses dela lá pedem. E eu não estou aqui criticando religião de ninguém. Mas teve uma vez que a gente estava conversando e ela falou para mim assim, vocês crentes falam muito das nossas oferendas. Vocês falam muito das nossas rezas. Mas eu sei que quando vocês bota a sola do calcanhar para o chão, não tem jeito. Vocês conseguem fazer uns negócios que ninguém faz. Ela estava reconhecendo o poder de um joelho dobrado. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o que vai ativar o sobrenatural de Deus não é Jesus, tem pena de mim. Jesus, eu sou um pobre coitado. Como Mefibosete, eu sou um cão sarnento aqui nesse bairro. Todo mundo vai na minha frente e eu não vou. Se você dobrar os teus joelhos, fraquinho do jeito que você está, o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Vai, porque não é sobre você, é sobre o Deus que você serve. Querido, Moisés foi um homem chamado de amigo de Deus. E o texto lá também diz, lá no Êxodo, que o Senhor era com ele. Porque o Senhor era com ele, o sobrenatural aparecia. Porque o Senhor era com ele na hora da dificuldade. Ninguém tinha uma visão, mas ele tinha. O exemplo que nós demos aqui de um forte e de um fraco. Mas se Deus for com o fraco, ele vai se tornar mais forte. E eu vejo muitas pessoas quando falam, agora falando de Davi e Golias, mas Davi derrubou Golias porque ele tinha habilidade confunda, sabe? Ele treinava muito, então ele conseguiu mirar certinho no espaço que tinha no capacete de Golias. Gente, você acha mesmo que um gigante de 3,15 metros aproximadamente, uma pedra na testa derruba? Não. Você sabe o que derrubou Golias? Foi porque o Senhor era com Davi. As pessoas falam que Davi tinha habilidade. E quem matou o leão e o urso que foi mexer nas ovelhas dele? Não foi com a funda não, foi no braço. Mas porque Davizinho era forte? Não. É porque o Senhor era com ele. Se o Senhor for contigo, querido, guarda essa palavra. No momento da tua fraqueza, o poder dele vai se aperfeiçoar na tua vida. Se o Senhor for contigo, pode todo mundo estar contra você. O Senhor vai te honrar onde você estiver. José foi um homem que foi honrado no calabouço. Ele foi honrado na prisão. Eu acho que se José tivesse o direito de escolher, olha, você um dia vai ser governador sobre o Egito, mas escolhe, você quer passar por esse processo todo aqui, de cisterna, de ser vendido como escravo, depois estar lá na prisão, ou você quer o caminho mais fácil, você vai conhecer alguém que vai te influenciar e você vai chegar até lá. Provavelmente, como eu também falaria, eu quero conhecer alguém que vai abrir porta para mim, que vai me ajudar. Mas se eu te falar uma coisa, quando Deus tem um negócio na vida de alguém, nada é fácil. Eu não sei se você já recebeu alguma coisa fácil de Deus. Eu nunca recebi nada fácil de Deus. Mas eu posso te falar uma coisa. Ele sempre está em todas as minhas lutas. Quando aparece um gigante mais forte do que eu, quem derruba é o Senhor. Mas eu tenho que fazer igual o Enzo fez, eu tenho que empurrar. O problema nosso é que nós ficamos prostrados. O nosso problema é que nós vemos o gigante e corremos. Outra coisa que fez Davi vencer o gigante Golias, sabe o que foi? É que ele lembrou que ele tinha uma aliança com Deus Todo-Poderoso. O nosso problema é esse. Quando o gigante aparece, nós corremos e esquecemos da aliança. O que mais tinha lá em Israel era soldados preparados para a guerra. Era homens com habilidade de espada. Eu vou te falar mais uma coisa. Qualquer um daqueles soldados, se chegassem diante de Golias e falasse, quem é você incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo, iria derrotar Golias. Sabe por quê? Porque Davi usou um segredo que Deus tinha com os circuncisos. Davi usou uma palavra que nos céus trouxe o sobrenatural para a terra. Se qualquer outro homem ali, irmãos, entenda isso, falasse, eu sei quem você é um incircunciso e você não vai afrontar o exército de Deus vivo, ia derrubar aquele gigante.
Mas só que diante de uma multidão, nem sempre todos reconhecem uma aliança. Agora, quem reconhece a aliança tem vitória. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com a sua casa. Então, diante dos problemas, diante das dificuldades da vida, não olhe para o tamanho do gigante. Olhe para a aliança que o Deus vivo tem com você. Olhe para as promessas que Deus já disse ao teu respeito. Queridos, não adianta nada Deus falar que vai fazer algo sobrenatural na tua vida e você não caminhar em direção à promessa. Eu quero pregar aqui para pessoas nesta noite que estão sedentas pela promessa, que já jogaram na cisterna, já jogaram no deserto, e cada dia que passa parece que a tua bênção está mais longe, parece que o trono que Deus tem preparado para você é inatingível. Eu quero pregar aqui nessa noite para pessoas que amanhã, segunda-feira, se Deus não fizer nada pela vida deles, ainda assim vai continuar servindo a Deus e crendo, está chegando o meu momento. Está chegando o meu momento. Pastor, mas não aconteceu nada na minha vida na terça-feira também. Sai de casa quarta-feira declarando, está chegando o meu momento, está chegando o meu momento. Pastor, mas estão me perseguindo, agora o emprego foi embora. Querido, se Deus for com você, não vai te faltar absolutamente nada. Porque o homem pode fechar uma porta de um lado, mas o Senhor é poderoso para abrir outras portas maiores e melhores para você. Tem alguém aqui nessa noite que pega essa palavra? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Nós estamos vivendo um tempo que as portas estão fechadas, mas as janelas dos céus, elas permanecem abertas para aqueles que buscam ao Senhor de todo o teu coração. Então não corra atrás de dinheiro, não corra atrás de riqueza. Seja íntimo, seja amigo de Deus, que Ele vai fazer tudo o que você precisa. E eu não estou pregando para você não trabalhar, não. Se você não trabalhar, você vai passar sufoco. Eu estou falando para você não se desesperar. Porque o trabalho pode faltar. O dinheiro pode faltar. Mas se o Senhor for com você, nada te faltará. Pega aí, meu filho. Se o Senhor for com você, não tem jeito. Pode te faltar os amigos, aqueles do churrasco, aqueles da piscina, aqueles quando você falava, pode vir que é tudo por minha conta, e você falava, esse é meu amigo, aquela é minha amiga. Talvez esses amigos foi tudo embora. Eu quero te falar que se o Senhor for com você, Ele vai ser o melhor amigo do mundo. Ele vai suprir todas as tuas necessidades, inclusive emocionais. Esse dia eu estava conversando com uma menina, gente boa. Ela falou assim, pastor, olha, eu preciso arrumar um namorado, porque eu já estou muito tempo sem namorar com ninguém. 16 anos. Hoje em dia é assim, fazer o quê? Eu acho que ela começou com 10, que ela está com 16, falou que está muito tempo sem namorar com ninguém. Eu falei para ela assim, você já experimentou namorar com Jesus? Ela, pastor, para com isso. Como é que eu vou namorar com Jesus? Eu falei, eu estou falando no sentido figurado. Mas isso pode se transformar em algo muito poderoso na sua vida. Porque talvez você não tenha um namorado, então você vai namorar com alguém que vai falar que te ama, que te adora, quer casar contigo. E eu falo, e vou falar de novo. Ainda bem que aqui nessa igreja tem pouco casal de namorado. Mas namorado não ama ninguém, não. Você que namora com um menino, que ele vive falando, eu te amo, ele te ama nada. Se aparecer uma com um bumbum maior, ele vai atrás. Ele não sabe o que é amor, ele não sabe nada disso. Se você é moreno, ele enjoado da morena, se irmar com a loura, ele vai atrás da loura. E você vai dar problema para o teu pai. É por isso que eu falo, não chega perto da minha filha. Mas não chega mesmo, não chega. Deu muito trabalho para ficar assim. Ela é muito amada. Ela não precisa de ninguém para apertar, eu aperto ela todo dia. Os pontos sensíveis dela, eu já toquei na orelha, no pescoço. Então não adianta... Se o endemoniado chegar, ela vai falar, o que é isso? Meu pai já cansou de beijar meu pescoço. Aqui não arrepia mais nada. Sabe? Eu falei, Jesus Cristo, Ele supre as suas carências emocionais. Pastor, mas não supre não, porque eu quero é beijar na boca. Eu falei, o teu problema é esse. Você está achando que aquilo que vai alimentar a tua carne vai satisfazer a tua alma. Quando você tem um relacionamento com Jesus,
Ele vai controlar o teu instinto e você vai ter uma alma livre. E Deus vai preparar alguém de Deus para você. Alguém que não vai te enrolar, alguém que não vai te usar, alguém que vai te levar ao altar, vai respeitar você, vai respeitar a tua família e você vai ser uma bênção, a sua família vai ser uma referência. Nós precisamos entender, pode nos faltar amigos, pode nos faltar até relacionamentos nessa terra, mas se o Senhor for conosco, querido, fica tranquilo. Você não vai ter carência afetiva, você não vai ficar mendigando a amizade de ninguém, que tem gente que mendiga a amizade, né? Tem uma festa na tua casa, você não convida a ficar de mal. Tô de mal. Que teve um bolo lá e tu não me chamou. Você fez panelinha e a pessoa estava doida para estar na panela, só que não foi, porque não sei lá. Quem serve a Deus, querido, não tem problema com isso. Quem serve a Deus não fica chateado quando não é convidado para uma festa. Sabe por quê? Porque o que satisfaz a alma dele não é um pedaço de bolo, não é um copo de refrigerante e nem um pedacinho de bola da pá. Que crente adora fazer churrasco com bola da pá. Não! O que satisfaz ele, sabe o que é? É a presença do Deus vivo. Quando alguém chega, te convidaram para aquela festa. Não. Tu não está triste, não? Não. Sabe por quê? Porque nada me falta, eu tenho Jesus Cristo. Quando você tem Jesus, querido, quando o Senhor é com você, todas as áreas da sua vida, elas são supridas, porque Ele não permite que nada te falte. Fica de pé em nome de Jesus. Escuta essa canção, Deus falando para você nessa noite. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra. Diga bem forte: nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Escuta isso, ó. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Oh, aleluia! O Deus que foi com José, Ele não vai faltar para você também. Não. Porque Ele tem uma aliança contigo. Oh, glória a Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do Onipotente. Quem crê nessa palavra, diga: nada me faltará, e nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Diga, igreja, mais uma vez: nada me faltará, nada me faltará. Não vai faltar, porque o Senhor dos Exércitos é contigo, porque o Deus de José, Ele está no controle de tudo. Nada me falta. Eu quero profetizar sobre a tua vida que não vai faltar saúde na tua casa. Nesse tempo que a enfermidade e a doença, ela está imperando, está devastando famílias. Oh, querido, eu quero declarar que sobre a tua casa tem a proteção de Deus, está lá a marca do sangue do Cordeiro. Eu quero declarar que ninguém da tua família, querido,
vai sair dessa terra sem que seja o momento e o tempo de Deus para recolhê-los. Eu quero declarar que não vai faltar provisão financeira na tua casa. Eu não sei quantos aqui estão desempregados, eu não sei quantos aqui estão passando por alguma situação difícil. Queridos, eu quero profetizar que não vai faltar Jeová Jireh batendo na tua porta e te entregando a provisão que você precisa. Não vai faltar amor entre as famílias, porque o Deus de amor é contigo, o Senhor é com você. Não vai faltar ideias brilhantes para que você possa empreender e o Senhor mudar a história da tua vida. Como diz a canção, nada te faltará, porque se o Senhor está contigo, se o Deus de José, se o Deus dos exércitos está contigo, nada te faltará. Creia nisso, querido, nessa noite. Eu quero te despedir nessa noite, declarando que amanhã é segunda-feira. Uma segunda-feira que muitos talvez estarão vivendo um tempo difícil. Cadê a Lolo? Que eu não vi a Lolo aqui hoje ainda. A Lolo está ali em cima. A Lolo, sabia que você ia estar aqui. Eu nem te vi, mas eu tinha certeza que você estaria aqui na igreja, porque eu te conheço. Está ali a Lolo, ali o Fabrício. Amém. Lolo perdeu o papai dela ontem. Mas ela está aqui na igreja. E que o consolo do Espírito invada o coração de vocês. Amém? Só continue acreditando que Ele está no controle de tudo. Que nada fugiu do controle dele. Amém? E amanhã a gente está junto, para chorar junto. Só que o choro vai durar uma noite. Daqui a pouco a gente está alegre de novo. Amém? Que a gente é assim, a gente chora hoje. Mas no outro dia, a veste de luto vai embora. E vem vestes de louvor. Amém? Deus te abençoe. A Lulu amanhã vai estar num dia triste. Vai estar entregando o corpo, a matéria do papai dela de volta para a terra. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que amanhã você vai ter um dia de vitória. Não vai te faltar nada no dia de amanhã. Para a família de Heloísa também não vai faltar, mesmo na dor. Não vai faltar consolo do Espírito sobre a vida de vocês. Quero declarar que na terça-feira, quando você chegar aqui nessa igreja, você vai entrar lembrando dessa palavra e declarando: não me faltou nada na segunda, não me faltou nada na terça, porque o Senhor dos exércitos é comigo. Querido, que você tenha uma semana de vitória. E se a cisterna aparecer, mais uma vez eu te digo, não se desespere. A mão do Senhor é poderosa para ir lá na cisterna, no fundo dela, pegar na tua mão, te erguer e te levantar mais uma vez. Pai, eu te agradeço por essa noite linda, noite de testemunho, noite que o teu poder foi derramado aqui em meio à adoração. Deus, agora nós vamos para os nossos lares. Eu te peço, Pai, Deus, o mundo é tão mau, o homem mau está solto por aí. Deus, mas se hoje o inimigo vier contra nós por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá de nós. Porque sobre as nossas vidas, sobre os nossos automóveis, estão os anjos que nos guardam. Da mesma forma que chegamos em paz, nós vamos para casa em paz também, debaixo da tua bênção. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a paz insondável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Deus te abençoe. Sai daqui cantando, ó. Nada me faltará.